Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMM, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 5 do podcast que fala sobre Product Marketing de um jeito diferente, mais prático, mais do dia a dia e sem palestrinha. Eu sou a Rafa Vigo, estou aqui com vocês pela primeira vez como host, sou também uma das organizadoras do Fala aí, PMM, trabalho com marketing de produto há mais de 7 anos e atualmente sou especialista da área na Vtex, uma plataforma de e-commerce. E para esse papo, quem chega comigo para conversa são duas pessoas que eu admiro muito, profissionais excelentes e, mais do que isso, são duas referências que contribuem bastante com o crescimento da área de PMM no Brasil, com conteúdo, prática e até livro. Já dei um spoiler, então quero dar as boas-vindas e agradecer por estarem aqui. Éder Oliveira, gerente de PMM na Superlógica, e Fernanda Súdito, gerente sênior de PMM na Hotmart. Obrigada pela disponibilidade e pela generosidade de compartilhar o conhecimento de vocês com a gente hoje. Vocês podem se apresentar num tweet para os nossos ouvintes, por favor? Olá, pessoal. Obrigado, Rafa, pelo convite. Obrigado ao pessoal do Fala aí, PMM. Muito feliz de estar aqui hoje, de estar presente aí acompanhando vocês nesse crescimento dessa comunidade. Muito bacana mesmo. Fico muito feliz de estar fazendo parte. E, bem, hoje eu sou gerente de marketing de produto na Superlógica. Tenho mais de 15 anos aí de experiência com comunicação, marketing, tecnologia. Já tive a oportunidade de empreender, né, de ter uma agência digital durante 11 anos, onde atuei como líder de planejamento, estratégia, mídia online, desenvolvimento. E a gente atendeu muitas empresas de agrotech, segmento de construção, imobiliária. E eu fiz a minha migração para Product Marketing faz pouco mais de 3 anos. E desde então me apaixonei pela área. E toda a experiência que eu tinha tido até esse momento da migração acabou fazendo muito sentido para mim. Então, realmente, é algo que não me vejo fazendo outra coisa mais. Muito bom, Éder. Muito bom, Rafa. Bom, primeiro também, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Também quero começar agradecendo você por pronunciar meu sobrenome corretamente. Você é uma das poucas que fazem isso sem perguntar antes. Então, pessoal, eu hoje trabalho na Hotmart, eu sou gerente sênior de PMM por lá. Hotmart é uma plataforma que ajuda as pessoas a monetizarem suas paixões. Então, tudo que alguém gosta de fazer, quer transformar em conteúdo, quer vender, a Hotmart ajuda em tudo. E o meu papel por lá é ajudar a explicar o que os nossos produtos fazem, porque são muitos. E então a gente faz isso para criadores de conteúdo que são o nosso público-alvo. Eu já trabalhei no Quinto Andar e também em algumas outras empresas de tecnologia, empresas mais tradicionais, sempre nas áreas de marketing e acho que nos últimos 5, 6 anos em PMM. Estou há quase 2 anos na Hotmart. A Rafa falou um pouquinho de livro, né? Então eu tenho muito orgulho de ter lançado aí, junto com o Bruno Coutinho, meu coautor, o livro Product Marketing Essencial. Nós lançamos em novembro de 2023. E estamos aí no mercado, sem nenhuma grande pretensão de estar certo, mas simplesmente falando sobre PMM, falando sobre o que a gente sabe, porque acho que é assim que a área vai se desenvolvendo. Bom demais, obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo hoje. E Fer, como você falou, estamos aqui para o papo hoje sem pretensão de estarmos certos, porque a gente vai falar de um tema que aparece muito nas nossas conversas da comunidade. Cargos, senioridades e o que de fato muda em cada fase da carreira. Essas dúvidas elas podem gerar insegurança, frustração e até desmotivação. Às vezes, a gente vê muitas conversas de pessoas se perguntando: será que eu já sou pleno? Eu sou sênior? Por que o meu cargo não reflete o que eu entrego? E aí eu quero trazer alguns dados que mostram o retrato do nosso cenário no Brasil. Esses dados são do Panorama Brasileiro de Marketing de Produto de 2024, feito por nós, do Fala aí PMM, junto com a comunidade Elas que Lançam. Então, olha só, 10% dos PMMs do Brasil são júnior e têm até 2 anos de atuação. 24% são pleno, com até 3 anos. 25% são sênior, com mais de 3 anos. 18% são especialista, mais de 3 anos também. 21% são coordenadores, com mais de 4 anos de atuação, e menos de 1% são diretores, com mais de 7 anos de atuação. Ou seja, tem muita gente com o mesmo tempo de experiência, mas com cargos bem diferentes. Então, a gente não tem um padrão. E eu queria começar entendendo com vocês por que no Brasil o nome do cargo mais atrapalha do que ajuda. Rafa, eu vou começar com o meu ponto de vista aqui. Eu acho que tem um desafio
inerente aí ao nome da nossa profissão, né? Então, Product Marketing Management. Esse management se traduz como gerente, né? Na verdade seria gestão, mas acaba sendo entendido como gerente. Então, o fato de todos nós já carregarmos esse manager no nome pode ser um pouco confuso. Então, muita gente acha, né, que, puxa, eu vou entrar lá no LinkedIn, vou inflar um pouco o meu cargo, vou falar que eu sou um Senior PMM, alguma coisa. Na verdade, isso acaba sendo muito mais confuso até para quem vai recrutar, porque não fica claro, assim, você é um analista, você é um especialista, você realmente é um gerente, você é um gerente sênior, é head. O que que tudo isso significa, né? Então, eu diria que tem esses dois fatores que fazem com que isso seja um desafio. Então, o fato da gente ter manager no nome, né, da nossa posição, que nem sempre significa liderança, e o fato de ter esse desejo de projeção que muitas vezes é genuíno, né? Não existe uma má intenção por trás, mas é uma ideia de dar uma projeção além, às vezes, do que a pessoa é, achando que isso vai ser importante para ela, só que ela pode acabar, na verdade, complicando a vida do recrutador e não sendo considerada para uma posição que ela gostaria de ser. Então, acho que tiro sai pela culatra em alguns momentos, mas eu diria que isso faz com que o nome do cargo atrapalhe um pouco mais do que ajuda no Brasil, no contexto que a gente tem hoje. Eu acho que complementando o que a Fer trouxe, Rafa, eu acho que também tem o fato de que não existe uma definição clara nas companhias quanto à questão de senioridade. Então, acredito que a gente vai passar um pouco por isso nesse nosso papo, mas o que é senioridade para a empresa A, né, é diferente do que a empresa B tem dessa leitura, né? Então, o júnior, o pleno e o sênior muitas vezes têm papéis diferentes, funções, competências de empresa para empresa. Então, eu acho que isso é um problema grande. Eu acho que, em complemento a isso, a gente também tem o fator de que, pelo menos aqui em empresas do Brasil, a gente tem um organograma padrão, vamos chamar assim, que é aplicado na maior parte dos casos, né? Você começa ali como analista júnior, pleno, sênior, eventualmente pode escolher, né, entre a coordenação, que seria uma primeira etapa de liderança, ou ir para um nível de especialista para depois sentar ali numa cadeira de gerente de fato, que seria erroneamente o equivalente a um manager, mas não como a Fer falou. Então, acredito que essa disparidade entre conceitos de senioridade impacta muito nessa falta de entendimento do que a gente tem como product marketing aqui no Brasil. Boa, gostei. E eu gostei que bom vocês não responderam que é porque a área é nova no Brasil, porque a gente já está há tantos anos falando isso e a gente já está, acredito que maduro o suficiente para ter essas discussões que a gente está tendo, né? E tentar um pouquinho destravar o que é esse entendimento de severidade. Vamos então destrinchar, além do título, o que na visão de vocês define um júnior, um pleno e um sênior? Se vocês tivessem que descrever o tipo de entrega e as hard skills que são inegociáveis em cada uma dessas fases, como seria para cada um de vocês? Bem, pegando um pouco um gancho do que eu trouxe, né, eu vou trazer aqui a minha visão, mas, mais uma vez, né, não é a única verdade. Eu acho que a Fer vai complementar muito bem o processo. Eu acredito que um PMM ou um analista júnior, ele precisa ter como inegociável quanto à competência, hard skill, conhecimento sobre o produto e persona, né? Então, ele precisa compreender o portfólio da empresa onde ele atua e precisa entender onde esse produto ou onde esses produtos e como eles se comportam junto, né? E entender um pouco sobre esse ecossistema. Descendo um pouquinho mais no operacional, mais na mão na massa, uma coisa que eu sempre olho para fazer uma avaliação e tento puxar ali de profissionais nessa cadeira é a questão deles saberem fazer uma boa pesquisa inicial, uma boa desk research. A gente sabe que para o cargo de PMM, a gente não precisa ser muito especialista em pesquisa de mercado, de fato, mas ter esse feeling e saber gerar um bom relatório através de uma desk research, eu acho que é essencial para qualquer profissional júnior. E quando a gente vai voltando, né, para um âmbito mais geral, eu acho que a comunicação escrita clara e objetiva, por mais óbvio que pareça, é muito importante. Então, conseguir concatenar as ideias de maneira bem clara e objetiva, com começo, meio e fim, ou seja, ter um mínimo ali de conhecimento de storytelling é muito, muito, muito importante para quem é júnior. Quando a gente vai para o pleno, aí eu acho que a gente começa a trazer um pouquinho de gestão de stakeholders, e daí é claro, né, muitas vezes você não vai lidar com alta liderança, mas você já vai ter que transitar muito bem entre time de produto,
marketing, customer success, time comercial, né, o de vendas. Então, assim, você vai começar a ouvir muito pedido, vai começar a ter que gerenciar essas demandas. E aí eu também acho que entra um pouquinho de algo que a Fê é especialista, que é a parte de posicionamento e mensagem-chave. Então, inclusive, quando chega nessa parte, Fê, eu dou de presente o livro, tá? Pro meu time. E depois eu acho que faz muito sentido para alguém que está na cadeira de pleno também conseguir fazer a orquestração de um lançamento. E eu não estou falando da orquestração de um go-to-market, que eu acho que é muito mais complexo, mas eu estou falando daquela coisa mais corriqueira, né? A gente tem uma entrega de feature para fazer, não é algo tão gigantesco, mas eu já preciso coordenar ali várias pessoas. Eu acho que isso é muito interessante ali para o pleno. Quando a gente vai para o sênior, eu acho que a gente tem aí um potencial maior e uma necessidade maior de liderar projetos, né? Cross areas. Então a gente precisa de fato ali tomar o protagonismo desses projetos. Eu acho que um profissional sênior também ele precisa ser muito bom em definir estratégias de segmentação, né? de mercado. Então ele precisa entender de fato o que diferencia um público de outro. E por fim, eu acho que o profissional sênior, Rafa, ele é um exímio contador de histórias. Então ele tem que ter o storytelling ali sobre o produto, sobre o cliente, sobre o ecossistema, muito na ponta da língua, e precisa ser muito hábil com isso, porque ele vai precisar influenciar pessoas. Então, acredito que são esses pontos ali, pelo menos que na minha visão, é esse esperado de júnior, pleno e sênior. Éder, eu adorei sua resposta, e primeiro que eu não tenho nem roupa para você recomendar meu livro assim, já fiquei super feliz aqui, muito obrigada por isso. E aí, então, trazendo um pouquinho do meu ponto de vista, complementando, Rafa, eu refleti muito sobre isso já, e assim, primeiro ponto que eu queria dizer, na minha opinião, é que não existe uma resposta absoluta, existe o que funciona para cada empresa, para cada contexto. Então, dita essa coisa um pouco clichê que eu falei agora, eu refleti sobre isso em dois momentos, tá? O primeiro foi durante a redação do livro, junto com o Bruno Coutinho, nós falamos muito sobre isso. Então, tem uma sessão específica sobre as skills, né, assim, gerais esperadas de PMMs. E agora, a gente acabou de lançar um exercício de leveling na Hotmart, que significa o registro das expectativas para cada nível na carreira de PMM. Inclusive, a Gabi Antunes colaborou bastante, que também ela é aqui do Fala aí PMM. Resumindo um pouco esse conceito, né, o que é leveling? O leveling ele é uma matriz que determina expectativa para cada momento, então, do PMM na carreira. E é muito importante dizer que isso vale para cada empresa. Então, até pensei, puxa, será que é um serviço para a comunidade publicar a nossa matriz de leveling? A minha preocupação até é que isso seja um pouco confuso e que gere mais ansiedade, porque a gente fez isso pensando na Hotmart, pensando nos nossos desafios. Então, eu tenho um pouco dessa dúvida. Mas, por que eu acho importante fazer esse tipo de exercício? Porque sempre que existe uma expectativa não comunicada, vai acontecer ressentimento e frustração. Então, se eu não digo para alguém da minha equipe o que eu espero dessa pessoa, inclusive se meu líder não diz o que ele espera de mim, eu tenho uma chance de acertar, mas eu tenho também muita chance de errar. Então, acho que isso é um pouco perigoso. Então, gestores de PMM que estão aqui nos escutando, recomendo a construção de uma V1, de um leveling para você aí na sua empresa, tá? Que eu acho que isso é bem, bem, bem interessante. E o objetivo disso é reduzir esse por que não eu, sabe? Que acho que, Rafa, você falou um pouco no começo, né? É muito natural a gente olhar para o lado e falar, poxa, mas eu faço um monte de coisa, eu influencio aqui, eu fiz essa grande entrega, por que eu ainda não virei sênior? Porque eu já me comparo com o fulano que é especialista e eu acho que eu já estou no nível dele. E acho que esse tipo de exercício acaba resolvendo esse tipo de dor. Tá? Dito esse meu contexto inicial, vou responder a sua pergunta. O que eu acho que é um profissional júnior e o que é um pleno, o que é um sênior? Né? Para mim, independente aí de PMM, júnior é aquela pessoa que precisa de um direcionamento muito claro. Ela precisa ser dita o que fazer e como fazer. Então, uma atuação muito guiada. Né? Então, ela cuida de tasks inteiras, né? Atividades inteiras, do início ao fim, mas com uma orientação muito expressa. Né? O pleno é uma pessoa que já consegue entender um pouco mais o contexto, consegue interpretar o problema e consegue decidir ou até propor como resolver aquela questão com autonomia, mas ainda precisa de um direcionamento sobre como fazer. Já tem um pouco mais de clareza, mas ainda precisa ali de uma validação do caminho para ser percorrido. E o sênior é aquela pessoa que lê o cenário, propõe o que precisa ser feito e busca buy-in. Então,
Então, busca esse alinhamento da liderança e fala, beleza, eu mapeei esse problema, eu acho que essa é a solução. Líder, você concorda comigo? Com esse buy-in, a pessoa tem toda a autonomia para ir lá e fazer sozinha. Então, é assim que eu resumiria. Eu diria que a diferença entre cada um desses profissionais, claro que isso também tem muita interferência em tempo de carreira e tudo mais, mas é uma questão de autonomia, de clareza de propósito e de capacidade de gerar impacto com menos dependência. Repetindo, na minha opinião, não tem skills absolutas que funcionam para qualquer PMM em qualquer contexto. Então, eu vou falar um pouco sobre o exercício que nós fizemos de PMM na Hotmart, tá? E quais são as hard skills, ou seja, as skills técnicas, desenvolvíveis, estudáveis, né? Que a gente entende que as pessoas devem ter para serem PMMs completos, né, na Hotmart. Primeiro ponto, conhecimento de marketing. Então, todo mundo que já veio ali de um background de branding, campanha, CRM, social, performance, são pessoas que vão ter repertório para conversar com os stakeholders em marketing, isso vai facilitar muito a vida. Aqui dentro, Éder, você falou o ponto de contar histórias, né, o copywriting, ele é essencial aqui, né, então um PMM precisa ter autonomia para escrever os próprios textos, então pode não ser a grande escrita publicitária que vai ser, enfim, fantástica, criativa, mas a capacidade de transformar mensagens, transformar coisas complexas em mensagens simples é essencial para PMMs. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, conhecimento de marketing, tá? Disciplinas do marketing. Segundo, o mínimo de análise de dados. Não estou falando de criar dados, não de gerar o dado necessariamente, mas é essencial que os PMMs consigam interpretar e consumir os dados disponíveis para conseguir mapear o impacto das próprias ações. Senão a gente fica operando no escuro e a gente fica sendo um time que fica aquela dúvida. O que eles estão fazendo? Será que se a gente fechar a porta e desligar esse time todo hoje, isso vai gerar algum impacto para a empresa? Para a gente ter essa certeza e dizer que a gente gera impacto, a gente precisa conhecer o mínimo de análise de dados. Terceiro, Éder também comentou, básico de pesquisas de mercado, tá? Eu acho que PMMs precisam não necessariamente saber conduzir pesquisas profundas, mas também precisam ter um mínimo de entendimento de como, né, interpretar as informações disponíveis, as pesquisas já feitas, sejam por designers de produto ou por uma área de inteligência de mercado que exista dentro da empresa, mas é essencial que o PMM tenha essa habilidade de consumir pesquisa para conhecer o próprio cliente. Senão a gente não sabe para quem a gente está fazendo produto, não sabe para quem a gente está fazendo comunicação, e aí a gente faz coisas genéricas, né? E que não ressoam com ninguém. E quarto ponto, eu já vou fazer um recap, porque eu falei muita coisa, é gestão de projetos. Por quê? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em todas as empresas. Não é só na Hotmart, não é só na Vetex, não é só na Superlógica. Eu não tenho dúvida que a grande dor de todo mundo é a priorização, e do cliente também é entender tudo que aquela empresa quer que aquela pessoa entenda, porque são vários produtos, todo mundo querendo se comunicar ao mesmo tempo. Então, PMMs precisam ter essa habilidade de se planejar, né, de conseguir executar, garantir alinhamento entre áreas, tudo isso sem sobrecarregar o cliente, tá? Resumo, tá? Na minha opinião, são 4 grandes habilidades técnicas: conhecimentos gerais de marketing, análise de dados, pesquisas de mercado e gestão de projetos. Fer, Éder, muito legal. Achei até que vocês se complementaram nas skills. Acho também que para quem está querendo fazer uma transição de carreira, espero que vocês tenham anotado aí os checks que vocês precisam dar, porque, como a Fer comentou, apesar de demandar muitos conhecimentos de marketing, tem gente que vem do marketing como sênior e acredita que já é sênior em PMM, e às vezes é verdade, mas às vezes não. Então, muito legal a gente ter essa clareza do que esperar de cada nível. Eu fiquei super curiosa para entender a visão de vocês sobre IA, porque está super em alta, obviamente, né, as discussões sobre inteligência artificial. Eu tenho visto muitos conteúdos sobre isso, né, muita gente pedindo para que a gente use, mas a gente não vê isso nas vagas, ou seja, ainda não é algo tão escrito ou tão obrigatório, mas a gente sabe que é importante. Então, na visão de vocês, o que é esperado assim de IA e como que a gente poderia, né, incorporar esses conhecimentos nessas diferentes senioridades também? De fato, eu acho que a grande parte das empresas ainda não registrou, documentou, formalizou como usar a IA, né? Então, é uma grande dúvida e eu acho que tem aquela tendência natural de, puxa, se eu escrever alguma coisa aqui com a ajuda de IA, eu preciso transformar ou camuflar para não parecer, não ficar com aquela cara de texto de bot, né? E, na verdade, assim, o que eu acho que a gente tem visto cada vez mais é que não tem problema nenhum você usar a IA para otimizar seu tempo e otimizar, principalmente, vou dar um exemplo, né? A gente faz muita documentação em inglês na Hotmart, porque a gente faz documentos
para todas as operações, né, que ficam em todos os países. E, puxa, às vezes você gasta tempo ali, né, para traduzir um material e muitas vezes a IA vai fazer isso com muito mais qualidade. Então, eu diria, acho que duas coisas são importantes, né? A primeira, muito cuidado com o que você coloca na IA para não colocar informações sensíveis sobre a sua empresa. Então, entender quais são as políticas, e muitas empresas também já estão desenvolvendo inteligência própria, então bots próprios, enfim, para ter essa geração de conteúdo por meio de IA. Então, muito cuidado com o que se coloca, porque a gente não sabe direito, né, o que pode acontecer, aí a gente colocando informações confidenciais. E segundo, assim, entender que a IA está aí para otimizar nosso tempo, né? Então, muitas vezes a gente jogar ideias desconexas, a própria IA consegue propor uma resolução, um storytelling mais claro, que vai facilitar muito a vida. Então, da mesma forma que a gente falou aqui que das características ali do júnior, pleno, sênior, então quem precisa de muito direcional, quem precisa de um pouco menos e quem já usa mais autonomia, eu acho que é muito correspondente ao uso de IA, né? Então, acho que quanto mais sênior o profissional, talvez maior seja a capacidade de fazer um bom briefing para IA e com isso vir uma bela de uma resposta que vai facilitar muito a sua vida, e com isso você vai conseguir salvar mais tempo e ter entregas mais consistentes. Acho que esses dois pontos são importantes, mas são discussões que a gente ainda precisa ter muito como empresas, né? Complementando o que a Fer disse, eu também entendo que na maior parte das empresas ainda não existe uma política clara como usar e como não utilizar, né? Um pouco da experiência que eu já tive, que eu tento trazer para o time, e a gente vem conseguindo ter bons resultados no dia a dia, utilizando a IA para ser de fato um assistente / especialista. Assistente justamente nisso que a Fer trouxe, eventualmente, de formatar bem a documentação que a gente precisa no dia a dia, montar um bom briefing. Acho que essa parte é essencial. E especialista no sentido de que algumas ferramentas, as mais populares, têm a opção de fazer uma análise a partir de alguns documentos. E daí podem ser um conjunto de informações sobre o produto, a feature, mercado, dados internos, e daí para ter dados internos, aí sim a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Se a ferramenta está sendo disponibilizada em ambiente fechado ou não, mas essas ferramentas, elas conseguem, esse especialista, ele consegue trazer para a gente ali respostas rápidas que eventualmente a gente gastaria um tempo consultando a documentação, e hoje a gente não precisa mais absolutamente disso. Então, eu acho que nessa divisão de júnior para pleno para sênior, eu acho que tem a fluência nessas ferramentas. Mais uma vez, eu acho que a gente não precisa ser especialista em IA, precisa utilizar sempre a ferramenta mais recente, mas você conseguir fazer em 1/3 do tempo, em metade do tempo que eventualmente você gastava, investia muito mais tempo, é muito importante, porque você pode utilizar o tempo que você gastava fazendo algo operacional em coisas mais estratégicas. De fato, é algo que a gente precisa ter no dia a dia. Boa. Obrigada por compartilharem. É bom ouvir isso de dois líderes tão importantes no nosso mercado. Bora agora puxar para o lado comportamental, porque a Feira até trouxe, né, já até um pouco dessas atitudes esperadas comportamentais, e isso, de fato, entrega muito da senioridade. Qual que para vocês é o divisor de água nesse aspecto? Quais são as soft skills que são inegociáveis em cada fase da carreira? Para mim, uma coisa que fica muito clara, que acho que é até difícil explicar, é que a senioridade, ela é percebida pelo comportamento. Então, não adianta você ter todas as hard skills se a pessoa não sabe se comunicar, se ela não sabe colaborar, né? Então, se ela é muito ali individualista nas tarefas dela e enfrenta as outras áreas, tem dificuldade de lidar com pressão. Então, tudo isso entrega a senioridade que a pessoa tem ou não, né? E a senioridade comportamental, ela vem com essa capacidade de dar clareza, de ter coesão, né, entre tudo que se faz, e até de tomar decisões difíceis, né, incluindo priorização. E aí, falando um pouco de soft skills que eu considero importantes, né, ou seja, essas habilidades comportamentais que a gente considera importantes aqui na Hotmart, em primeiro lugar, é a tomada de decisão estratégica. Então, de novo, né, tem muita coisa acontecendo sempre. Então, você consegue pegar essa maturidade da pessoa por meio da capacidade de priorizar informações relevantes. Então, se comunicar ali, né, de uma maneira sintética. Então, isso significa, por exemplo, puxa, eu vou falar com um líder muito, muito sênior. A gente sabe que quem é muito sênior tem pouco tempo. Então, como que você transforma
coisa muito sucinta o que é importante que aquele líder saiba e o que você quer dele, né, versus mandar um texto comprido e tudo mais. Essa capacidade, né, de tomar decisões com base em dados. Então, se você tem 1000 projetos para atuar, qual deles vai trazer mais impacto para a empresa? Então, tudo isso é difícil dizer o que você tem que fazer para desenvolver, né? Então, tomada de decisão estratégica ela é algo muito amplo, mas você consegue sentir quando a pessoa tem, sabe? Eu não sei nem se essa resposta é muito justa para se dar, ou se ela vai gerar mais ansiedade das pessoas. Mas essa habilidade, por exemplo, de entender, puxa, eu tenho vários stakeholders. Se eu ajudar um pouquinho essa pessoa e muito mais aquela, vai fazer sentido. Em vez de, tipo, eu vou tentar fazer tudo de todo mundo para agradar todo mundo. Então, um pouco desse jogo de cintura, eu acho que é bem importante como primeira soft skill. Segunda, eu acho que a gente também falou um pouco antes de uma forma técnica, mas aqui eu considero uma soft skill também, essa capacidade de comunicação e de storytelling, né? Que é transformar ideias complexas em mensagens simples, sem pedância, né? Então, a gente desfazer o technique e isso, a gente saber falar com o cliente, a gente saber modular a nossa comunicação a diversos públicos, acho que isso já são características muito importantes para PMMs, para conseguir navegar bem e para se conectar com, seja qual for seu público, seja interno, seja uma grande liderança, seja alguém muito mais júnior do que você, seja o cliente. Então, o segundo ponto, comunicação e storytelling. A terceira soft skill, eu considero que é essa obsessão pelo cliente. É uma postura humilde de partir da premissa que você não sabe e não também virar o palestrinha da pesquisa. Toda hora vamos fazer um discovery, que aí também, puxa, isso não ajuda, gente. Vamos pegar o que já tem, vamos ler, né? Vamos e ver se realmente precisa de mais um discovery. Mas assim, partir da premissa que talvez a gente não saiba tudo sobre o cliente ainda, né? Principalmente se você está num negócio B2B, que você não é o cliente final. Então, acho que é um grande privilégio aí quem trabalha em empresas como Uber, iFood, que você consegue ser o seu cliente final, né? Você consegue fazer um pedido ali no seu app, você sabe qual é a visão do cliente final sobre o seu produto. Quem trabalha no mundo B2B, não, via de regra, tem essa barreira, tem essa dificuldade. Então, é muito importante, como soft skill, que os PMMs tenham essa obsessão pelo cliente, para, de fato, não replicar fórmulas, mas sim ter uma visão humilde a partir da premissa que não se sabe tudo e que mais explorações podem ser necessárias se elas realmente forem. E, por fim, colaboração entre as áreas. É meio que uma buzzword, né? Mas isso significa você ter um segundo nível de conexão com as outras áreas. Por exemplo, entender quais são os OKRs da área do social media. Se você entende quais são os OKRs, você consegue conectar os seus OKRs PMM com os de social media, eles não vão ter resistência em postar o vídeo que você fez, sabe? Ao mesmo tempo, se você está alinhado com o OKR do time de CS, do time comercial, de qualquer time, entender como esses times se movem, quais são os tipos de pressão que eles sofrem, isso pode ajudar muito a criar diálogo e para, de fato, você ter uma colaboração mais profunda. Então, colaboração entre áreas, né, gestão de stakeholders, não é só sobre você garantir que você fez uma mensagem e mandou e todo mundo leu, né, mas você garantir que as pessoas estão genuinamente orientadas para o mesmo lugar, para o mesmo caminho. E isso é algo que você consegue perceber senioridade. Então, quanto melhor a pessoa resolve conflitos e consegue alinhar incentivos, mais sênior essa pessoa é, com certeza. Resumindo, tomada de decisão estratégica, comunicação e storytelling, obsessão pelo cliente e colaboração. Muito massa. Complementando o que a Fer trouxe, eu vejo, começando ali pelo júnior, algo que é essencial quanto a comportamento é que o júnior ele precisa ser muito curioso, ele precisa ter muita fome, ele precisa ser chato, porque essa é talvez a única cadeira e é o único momento onde ele tem carta branca para perguntar muito sobre tudo e não ser julgado sobre isso e tá tudo bem, né? Ele tá ali para evoluir. Então, aproveitar esse momento para aprender muito sobre o negócio, sobre o produto, sobre o cliente, sobre como funcionam as dinâmicas dentro da companhia, muda muito o jogo. Então, assim, é claro, né? Dependendo de onde você estiver, você vai receber um super onboarding magnífico, bem feito, mas muitas vezes você vai ter que buscar isso. E aí isso muitas vezes diferencia o profissional que vai dar um próximo passo muito rápido de um que vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, para júnior, eu acho que essa fome, essa curiosidade, né, o ser chato, né, perguntar o porquê 2, 3 vezes.
Quando a gente vai para o pleno, eu vejo que ele já passou por essa primeira etapa e ele já desenvolveu algumas hard skills, ele já percebeu quais manda muito bem, quais ele precisa se desenvolver. Eu acho que esse nível de confiança é muito importante enquanto pleno. Mais do que saber no que você manda muito bem, no que você é bom, é saber no que você precisa se desenvolver. E não que você vá ser especialista em tudo, né? Mas eu acredito que os fundamentos de Product Marketing, um profissional de nível pleno precisa ter resolvido. Mais uma vez, você não precisa, cara, desenvolver a melhor pesquisa e trazer um posicionamento, uma mensagem perfeita, ser a melhor pessoa de Sales Enablement, mas esses fundamentos você tem que estar ali num nível razoável para poder transitar livremente entre os times. Então, saber do que você não sabe no pleno é muito importante. E isso realmente também te ajuda a ir para o próximo passo muito rápido ou não. E como sênior, eu vejo que o que muda muito em relação a comportamento necessário é a visão de produto como negócio. Então, a gente derruba aquela visão romântica de produto existir pelo produto e a gente passa a entender que o produto existe para servir o negócio e o negócio, no fim do dia, é sobre receita, né? Vale lembrar que há 3 anos atrás a gente teve um revés no mercado, onde o mercado virou a mesa para olhar mais para produtividade, eficiência. Então, mais uma vez, o produto é o centro, né? É o que vai permitir com que a gente leve valor para o cliente, para o consumidor, mas ele existe para cumprir alguma função que é, no fim do dia, mais receita. Então, a gente perceber isso como sênior é muito bacana porque muitas coisas que você, como profissional, se doía enquanto júnior e pleno, você releva enquanto sênior, porque não vai mudar o ponto do negócio. Então você passa a olhar para algumas iniciativas que você super brigava lá quando você era júnior e pleno, e agora, cara, não faz sentido, porque o que vai levar a gente para a próxima etapa como empresa e eu como profissional é mudar esse botão. Então a gente deixa um pouco as vaidades de lado, quando chega esse momento da gente ter essa visão como negócio, a gente passa a olhar para o que realmente importa. Então tem muita coisa que quando chega esse momento a gente começa a olhar de maneira diferente. Então, como júnior, essa fome, curiosidade, como pleno, esse nível de consciência onde que eu preciso melhorar e como sênior essa visão de produto negócio. Eu acho que eu resumiria nesses 3 pontos. Massa demais, gostei, concordo com tudo que vocês falaram. Eu quero até trazer um conceito aqui, né, que não sei se todo mundo conhece, tanto Fer, né, quanto você, Éder, vocês falaram dessa capacidade do sênior conseguir liderar e já trazer a solução de problemas, e de fato isso é uma técnica, que é esse managing up, né, gerenciar para cima, que é você conseguir entender o que o seu líder precisa, tornar a vida dele mais fácil e conseguir ter essa comunicação eficaz com ele. Então vale a leitura aí para quem ainda não conhece. E aí eu quero só fazer um outro comentário aqui, ser um pouco bad cop nesse momento, que tanto na minha carreira quanto em posições de líder, eu acho que tem uma soft skill que é um pouco subestimada no sênior, que é a automotivação. Porque eu vejo muitos sêniors ainda esperando um tapinha nas costas, sabe? Ainda esperando que a gente vá incentivar e mostrar os caminhos, quando na verdade é esperado que o sênior se automotive, né? Encontre ali os seus caminhos, as suas soluções, porque quanto mais a gente cresce na carreira, e agora eu tô falando aqui com 2 líderes, menos esse tapinha nas costas acontece. A gente que tem que ir encontrando as nossas formas ali de crescer. Então, eu queria comentar, porque eu gostei muito disso, e também só queria fazer um ponto antes. Tudo isso que a gente falou, gente, você que está ouvindo, não se afobe e pense assim, meu Deus, eu preciso ser tudo, né? Não existe ninguém que tenha tudo isso. Então, eu acho que o objetivo aqui não é gerar ansiedade, mas sim dar parâmetros, né? Então, o que é uma pessoa PMM completa? Eu falei de 4 hard skills, 4 soft skills, acho que o Éder falou de pelo menos mais 3 de cada, agora a Rafa falou de mais uma da automotivação. Então, peraí, eu tenho que ter, sei lá, 20 skills, né? Coisa demais. Então, não leve por esse caminho, tá? Então, acho que esse é um ponto que eu queria dizer. E sobre a automotivação, Rafa, eu gosto muito desse ponto que você falou, porque, de fato, assim, a liderança, a gente tem as expectativas de cima, que a gente tem que gerir, a gente tem as expectativas de baixo, dos lados, e no fim, né, não tem playbook, como é liderar, de como é tomar decisão, no fim das contas, ali no dia a dia, e eu considero que, assim, eu me motivo muito vendo o impacto das coisas que eu faço.
vendo um produto no mercado sendo adotado, as pessoas conhecendo o meu público, né? Não necessariamente a população geral. Isso me motiva muito. E ver também meu time indo muito bem e conseguir promover as pessoas, isso me motiva demais. Mais do que um tapinha nas costas. E eu acho que você está coberta de razão em dizer que a liderança, ela é um pouco solitária até, né? Assim, você tem que encontrar maneiras de ver propósito no que você está fazendo. Se você não está vendo propósito, tem algo errado. Você parar para refletir e converse com o seu líder, faça uma auto-reflexão. Será que eu estou no setor certo? Eu estou na empresa certa? Mas a gente tem que ter resiliência para entender que nem tudo é perfeito sempre, mas a gente tem que entender o que nos motiva. E eu considero que ser motivado a impacto é muito bom. Acho que facilita muito a vida. Fantástico, muito bom. Fer e Éder, vocês falaram bastante, né, desses diferentes perfis que passam um pouco pela execução e pela estratégia do negócio. Então, eu quero ouvir de vocês como que a gente identifica esse momento e o que a pessoa pode fazer para mostrar que está pronta para esse próximo passo na carreira. Vamos lá, não é uma unanimidade, mas eu sempre fui muito mão na massa e eu acredito que um bom líder ele precisa ter sido em algum momento um bom executor, porque isso vai ajudar ele muito no dia a dia para tratar com o time e tratar com os pares também. Então, isso vai um pouco no contrassenso do que a gente vê em algumas teses, mas eu acho que faz super sentido você conseguir estender a mão para pessoas ali do teu time, vez ou outra, para ajudar, uma vez que você já passou por aquilo, né? Você sabe como fazer na prática. Não vai acontecer com tudo, é impossível a gente saber sobre tudo, a gente até comentou aqui hoje, mas ter um pouquinho de barriga no balcão é uma frase que vem da companhia aqui muito frequente, eu acho que é muito bacana. Então, eu acho que essa visão é muito importante para que a gente não deixe, mesmo quando a gente vai adquirindo mais senioridade e chegando a sentar ali numa cadeira de liderança. E eu acredito que um ponto de virada, e eu acho que a pessoa ela passa a mostrar que ela está preparada para o próximo passo quando ela começa a, primeiro, fazer essa parte mais operacional, mais de dia a dia, mais de execução, que, enfim, todo mundo tem e é parte do nosso dia a dia, de maneira muito mais rápida, muito mais fluida. E aí eu acho que entra o que você levantou, Rafa, sobre IA. Então, cara, a IA aqui resolve isso muito bem. Então, se você consegue resolver os seus problemas operacionais de dia a dia ali muito rápido com a ajuda de IA, você vai ganhar tempo para olhar cada vez mais a parte estratégica. E esse olhar estratégico ele não vai vir de uma hora para outra. Você vai precisar de repertório de tempo, você vai precisar construir isso, mas eu acredito que com esse tempo você consegue evoluir mais rápido. E daí, esse evoluir mais rápido, ele vai para a prática quando você começa a enxergar as alavancas de crescimento da companhia, né? Então, você deixa de olhar para as métricas de vaidade ali, para o que o produto é por si só, e passa a olhar, mais uma vez eu vou me repetir, sobre o que mexe no ponteiro de negócio. Então, quais são de fato as alavancas de crescimento que eu, como PMM, consigo ajudar a empresa a ir do ponto A ao ponto B. Muitas vezes eu vou estar super de mão dada com o time de produto e com o time comercial, com marketing, e às vezes eu vou ser a ovelha negra e vou ter que traçar uma tese diferente ali para mostrar a minha visão de que a gente tem que ir para um caminho e não para outro. Então, resumindo, eu acho que resolver o que é operacional, o que é tático, de maneira mais rápida, mais eficiente, a IA pode ajudar 100% aqui. E com esse tempo que vai te liberar, você passar a se arriscar e a entender um pouco mais sobre as alavancas de crescimento de cada setor. Complementando, eu acho que pensando em crescimento saudável, né, que, enfim, sem pular etapa, como uma pessoa faz para ter uma trajetória que ela ocupe uma cadeira do tamanho que ela tem, né? Eu acho que isso é bem importante. Então, acho que o momento da virada, eu acho que é um grande momento, assim, muito interessante, que acho que a gente poderia falar um episódio inteiro sobre isso, é tornar-se líder, né? Mas, independente do contexto da liderança, eu acho que a grande virada acontece quando a pessoa deixa de pensar no como ela vai fazer e ela começa a provocar o porquê e para quem. Então, quando essas perguntas começam a ser feitas, você começa a mapear ali sinais de uma maturidade maior. E quando a pessoa também começa a antecipar problemas, né? Então, ela começa a provocar um alinhamento, ela começa a entender onde tem ali um boi na linha e ela propõe que seja criado um novo processo, ou um novo ritual,
ou enfim, ela já entende que tem uma dificuldade e ela vai lá e se antecipa. Mas para mim, a grande questão, independente do cargo, tá, que faz com que uma pessoa esteja pronta para o próximo passo, é a consistência. Muita gente faz um projeto muito legal e fala, pronto, estou para o próximo passo, porque eu brilhei, porque meu produto teve uma grande adoção, porque está todo mundo falando nele, porque a empresa toda, nananana. Só que ela fez uma entrega de valor, ela fez um produto, ela fez um GTM, ela fez um trabalho de posicionamento, de mensagem, etc. A consistência, ela tá em você fazer algumas vezes, em você lidar com os altos e baixos, você demonstrar resiliência, você vai entrar de repente num squad que está muito mais desorganizado e que as prioridades não estão claras e você sente quando a pessoa tem dificuldade de lidar com aquelas ambiguidades e com todo aquele contexto louco, né, que toda empresa tem isso, e se a pessoa já espana, você já começa a entender que talvez ela não esteja tão pronta assim. Então, para mim, a palavra-chave é consistência, não é fazer, não é uma estrela cadente, sabe? Assim, fiz uma grande entrega, beleza, posso virar próxima etapa. Não necessariamente. Às vezes você precisa fazer várias, mas às vezes 3 já são suficientes. Então, eu acho que essa motivação que, Rafa, você comentou, esse entendimento de cenários ambíguos, esse entendimento ali do que o seu líder precisa que você faça, e você entender o cenário geral da empresa. Então, está todo mundo falando de otimização de custos, enfim, o que isso tudo pode significar para você, né? Então, esse entendimento do macro, mais consistência, eu acho que são sinais claros de senioridade ou de junioridade, né? Então, também fica muito claro quando a pessoa é júnior, ela não está pronta, às vezes nem para a posição que ela ocupa, não é mesmo? Coisa dura, mas infelizmente às vezes é verdade. Então, eu diria que a impaciência é um sinal de imaturidade. Uma coisa é você comunicar, deixar claro o que você quer, qual é a trilha você espera, e acho que a gente pode falar muito também sobre tornar-se contribuidor individual e ficar muito bem ali numa posição de especialista sem necessariamente ser líder. Então, acho que aí também rende muito. Ou se você quer assumir uma posição de liderança, então uma coisa é você demonstrar o caminho que você quer e você ser protagonista da sua própria carreira e manifestar. Isso é uma coisa. Agora, pressionar de maneira desenfreada e com impaciência e tudo é um grande sinal de maturidade, independente do júnior, pleno, sênior, especialista, gerente e tudo mais. E que importante ouvir isso de vocês dois, porque lá no começo a gente falou que nem toda empresa e nem todo líder tem clareza do que ele espera. Então, se você que está nos assistindo e nos ouvindo está numa situação dessa, pega essas dicas aqui que a Fer e o Éder falaram, né, do que se espera dessas senioridades e de como mostrar, que vai ser bem relevante para a sua carreira. Muito, muito legal ouvir vocês falarem disso. Agora que a gente já passou pelas senioridades, né? Falamos dos júniors, plenos e sêniors. Aí o próximo passo é a gente pensar, como você falou, Fer, o que a gente espera e gostaria para nossa carreira, né? Essa bifurcação que a carreira em Y, se você está numa empresa, né, que tem essa cultura, te permite. Então, você pode se especializar tecnicamente ou seguir para gestão. Então, vamos agora falar de liderança. Estou aqui, né, com 2 líderes maravilhosos. O que, na visão de vocês, muda no dia a dia quando você passa a liderar um time? E que dicas vocês dão para quem quer seguir esse caminho? Eu diria que, só tendo uma conexão, né, com o que eu falei anteriormente, Rafa, também com a sua pergunta, verbalizar as intenções é super importante. Tem muita gente muito boa que eu conheço que tem pavor de liderança. Enquanto tem pessoas, assim, que são líderes naturais. Você vê que é uma pessoa júnior, mas que ela já consegue mobilizar, ela consegue influenciar. Você fala, poxa, essa pessoa com certeza vai ser uma grande líder um dia. A gente não deve se perder na vaidade de falar que ser líder é melhor do que não ser líder. Acho que perfeitamente existe lugar nas empresas para contribuidores individuais excelentes, que têm ali o auge da autonomia, sabe? Pessoas que optam por esse caminho são super importantes. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que a grande diferença, assim, entre quando você começa a liderar um time, que o Éder comentou um pouco disso, assim, no começo da sua carreira você é responsável pelas suas atividades, então você quer ser o melhor possível naquilo, né? Então você, seja um estudo de competidores, seja o que for que você está fazendo, uma nova landing page, não importa. Seu papel é fazer aquilo da melhor maneira possível. E aí você vai ganhando mais atividades e tudo, até que chega o ponto em que muitas pessoas dependem, você acaba dependendo de outras pessoas, e muitas vezes
partir do momento que você se torna líder, você depende que a sua equipe faça aquilo, né? Faça aquela atividade. Inclusive, uma coisa bem interessante é ser líder de líder, porque, de fato, você tem que ter um desprendimento muito grande, porque poucas vezes as coisas vão ser feitas do seu jeito. E isso é muito interessante também, mas acho que é uma outra conversa. Mas acho que o ponto é você deixar de ser responsável, de ser aquela estrela impecável, que faz as próprias entregas, tudo no prazo e etc. E você passa a entender que as outras pessoas também têm as motivações delas e os blockers que elas têm no meio do caminho, e que só junto a gente vai conseguir se mover. Eu acho que a mudança ali do especialista para o coordenador/gerente, né, é um momento muito interessante que fica muito claro que muitas vezes o especialista tem muita dificuldade no próprio trabalho não ser impecável, sabe? Em não conseguir entregar no prazo porque a área lá não fez o que tinha que fazer. Eu sinto um sofrimento da camada especialista com isso. E quando você começa a se desprender disso e falar, puxa, talvez não seja tão importante assim sair do jeito que eu queria, então quando as coisas não precisam ser exatamente do seu jeito, eu acho que é quando você começa a ficar pronto para ser líder, que você dá o caminho, que você sugere, mas você também tem que dar espaço para a pessoa fazer do jeito dela, porque senão você está sendo um ditador, né? E aí não é legal. E aí a responsabilidade também é muito grande. Vai que você está errado, né? A gente sempre pode estar errado. Então, que dica que eu dou para quem quer seguir esse caminho? Primeiro, fazer uma autorreflexão. Então, você quer, de fato, lidar com toda a ambiguidade da liderança, né? É muito bom, mas é muito difícil ser líder. E, de novo, não é essencial que todo mundo seja. Então, acho que fazer uma autorreflexão é muito importante. A partir do momento que você decide que você quer ser líder, começar, por exemplo, liderando uma guilda, que é aquele tipo de exercício que você pode ter um grupo multidisciplinar que vai resolver um problema. E você pode, então, ser um líder por influência daquele projeto, daquele problema, né? Você pode conversar com a sua liderança e fazer esse tipo de experimento de liderança por influência, para você experimentar, ver como você se sente, ver como é quando a outra pessoa perde prazo, ela se compromete e perde prazo, como você se sente. Então tem gente que sente uma dor física nisso e às vezes não tem estômago para ser líder e tá tudo bem. Então acho que o caminho que eu daria, a sugestão que eu daria para quem quer seguir o caminho da liderança é fazer esse tipo de experimento antes de se tornar líder, porque também no momento que você se torna, se você se arrepende, às vezes você consegue voltar atrás, mas às vezes não, às vezes você tem que mudar de empresa, pode ser uma decisão ruim para você. Então, lembrar que não tem caminho certo. Algo que eu sempre trago também é que o momento onde você vira líder é o momento que você deixa de ser protagonista, por mais contrassenso que isso possa parecer, mas você deixa de ser o responsável pelas suas próprias ações, como a Fer trouxe, e você passa a responder pela entrega de um time. Então, se de maneira unitária ali, cada pessoa do time está desempenhando de 0 a 10 ali numa média de 7, juntos o time precisa ser mais, precisa ser nota 8, precisa ser nota 9. Então acho que esse é o grande barato também da liderança, né? As pessoas precisam se complementar, não precisa ser todo mundo igual, o time não precisa ter exatamente as mesmas características com você, claro, precisa ter um fit, mas o time em si precisa ser um organismo vivo. Ele precisa funcionar sem você estar ali, né? Como a Fê, inclusive, trouxe, né? Se a gente fechar a porta ali e deixar eles sozinhos, eles vão se virar super bem, você vai sair de férias, vai voltar, vai estar tudo nos controles. Então, eu acredito que essa é o primeiro baque, é o primeiro desafio, você entender que, de fato, não é mais sobre você. É sobre você gerar esse protagonismo nas outras pessoas. E algo que ajuda muito quando a pessoa passa a ser líder, e a Fer já mencionou isso aqui, eu acho que é muito mais importante nessa fase é a questão da gestão de projetos. Por quê? Porque como júnior, pleno, sênior, você vai ter contato com muitos stakeholders ali, vai precisar ter essa habilidade, esse traquejo para negociar, para barganhar, mas como líder, você vai fazer isso com outras lideranças, né? Então, é muito mais difícil. Então, você conseguir ficar pleno, tranquilo, mas com esse senso de urgência, né? Ou seja, cara, tá pegando fogo, as coisas estão acontecendo numa velocidade inacreditável, mas você tá ali. Cara, eu sei o que eu preciso fazer, sei como a gente vai fazer, a gente precisa ser rápido, mas tá tudo certo. Só é possível se você tem um conhecimento bem bacana ali em gestão de projetos e consegue mudar as peças ali muito rápido, né? Então, se você tem
pouca fluência nisso, vai ser bem difícil, porque o volume de coisas que você vai ter que lidar vai aumentar, de certa forma. Claro, você vai poder sempre delegar para o seu time, mas é uma habilidade essencial quando você está numa cadeira de liderança. Ser um exímio gestor de projetos ali para não deixar nenhum pratinho cair. Muito bom, gente. Amei as duas respostas. Acho que ela foi bem sincera, assim, sem ego, né? Acho que quando a gente fala de liderança tem sempre esse peso, assim, de que, como a Fer falou, é o melhor caminho ou é o caminho mais acima de um especialista. Então, obrigada por terem trazido dessa forma, assim, tão sincera. É bom demais ouvir a visão de vocês até aqui. Agora chegou a hora da gente dar voz à nossa comunidade Fala aí PMM. A gente tem uma pergunta enviada pela nossa comunidade, por quem acompanha o podcast, que é do Eric Ximenes. Então, ele perguntou: o que de fato representa ser júnior, pleno ou sênior? Capacidade de execução? Tempo de trabalho numa mesma função? Ou apenas a relação política entre lideranças? Eric, eu gostei bastante dessa tua pergunta porque ela adicionou mais variáveis além da competência. Então, Fer e Éder, o que vocês acham? Eu adorei essa pergunta também. Eric, acho que a primeira parte a gente já falou um pouco ali, o que representa ser júnior, pleno e sênior. Acho que tem uma questão de, como a gente disse, né? O júnior precisa que seja dito exatamente o que fazer e como. O pleno talvez já tenha um pouco mais de caminhos e o sênior precisa do buy-in, mas tem total autonomia para fazer sozinho. Tempo de cadeira, eu não sei se eu consideraria algo tão relevante, porque eu acho que tem pessoas que são grandes estrelas e que com pouquíssimo tempo já estão super prontas, e tem pessoas que necessitam de mais rodagem e também não tem certo e errado. Então, eu não gosto de rotular pessoas pelo tempo de experiência. Agora, o ponto-chave da sua pergunta, que me pegou, que eu achei ótimo, foi ali a relação política entre as lideranças, e mais do que isso, na minha visão, acho que tem uma questão de saber se promover, que é muito importante. Eu acho que o trabalho de um líder também, e eu acho que o Éder falou um pouco sobre isso, dizendo que você deixa de ser protagonista, você deixa o time brilhar mais. Eu acho que é um pouco sobre isso. Então, um bom líder também é aquela pessoa que cria espaços para o time aparecer, né? E não aparecer de uma maneira propagandística ou chata, ou enfim, que não faça sentido, mas que seja uma visibilidade relevante do trabalho que está sendo feito. E sem dúvida, tem que pensar que as grandes lideranças da empresa, elas têm muita coisa para olhar. E quando a gente olha para os OKRs ali de qualquer empresa, eles vão cascateando até chegar no nível de um analista júnior, por exemplo, de um assistente, de um estagiário, e significa que a pessoa que está lá em cima, ela aglomera o de todo mundo para olhar todo. Então, essa pessoa tem tanta coisa na cabeça que ela, de fato, só vai conseguir atentar para as coisas mais importantes. Então, eu acho que são duas coisas aqui. A capacidade de cada PMM individualmente saber onde está inserido e saber, entre tudo que está fazendo, o que tem maior conexão com os grandes OKRs, com os grandes objetivos de negócio da empresa. Não gastar tempo, gente. Eu vou falar uma palavra que eu não quero que seja mal interpretada, que é a palavra cacareco, sabe? Ficar fazendo coisa pequena e você fala, puxa, eu vou colocar a maior energia do mundo, mas você está fazendo uma coisa muito pequena. Então, aplique esse senso crítico em pensar, isso realmente é relevante ou é uma coisa que, tipo, meia dúzia de pessoas vai ver? Então, acho que você tem que ter essa visão do impacto, né, do que você está fazendo e saber, no fim do dia, criar um parágrafo, mandar para o seu líder, fazer um slide, fazer um pós-mortem. Muitos PMMs têm preguiça de fazer o famoso pós-mortem. É muito chato, a gente sabe que é, mas é importante, né? Então, como você também vai empacotar para o seu líder conseguir te promover de uma maneira mais fácil e que, se você entregar tudo ali mastigadinho, um parágrafo rápido, mostrando o que você fez, o impacto que trouxe, não tenha dúvida que seu líder vai ter o maior prazer do mundo de impactar, de mandar isso, e com isso você vai ter mais visibilidade, com isso você vai poder até crescer mais rápido, e não ficar aquela sensação de, puxa, fulano tá lá naquele produto, não sei direito o que faz, tá lá 1 ano, 2 anos e até hoje eu não vi direito. E tem muita gente que fala, né? Ah, não, mas meu trabalho fala por si só, eu não preciso ficar me promovendo. Precisa. Se você quer crescer, precisa. É muito chato, mas tem que fazer. Eu acho que uma coisa também que faz muito sentido e representa ser júnior, pleno ou sênior é a fluência no negócio em si. Então, na minha experiência, eu vejo que quem consegue adquirir um conhecimento maior sobre o produto e o negócio, tem um domínio rápido sobre o mercado e conhece a fundo concorrência, enfim, consegue sentar na mesa e de fato contribuir,
pula etapas, né? Então, todo conhecimento e fundamento sobre Product Marketing é muito importante, toda essa parte de saber se autopromover é também muitíssimo importante, mas você ter a fluência no negócio vai fazer que você não fale nenhuma besteira. E aí, toda vez que você se propõe a trazer uma ideia, uma visão, cara, vai estar muito bem embasado. Você conhece toda a jornada do produto, sabe como acontece a dinâmica ali entre cliente, o seu produto, negócio, mercado. Isso não dá para abrir mão. É aquela coisa dos primeiros 90 dias ali, você resolver isso de fato para conseguir, enfim, sentar na mesa e conversar sobre o mercado ali da empresa onde você atua de maneira bem natural, bem fluente. Muito bom, gente, obrigada. Agora a gente, para encerrar, vai para nossa sessão de bate-bola, que é esse momento mais rápido e mais descontraído. Então, primeira pergunta: o que para vocês é uma piada pronta sobre cargos ou promoções? É algo que vocês ouvem e pensam, meu Deus, isso só pode ser piada. Olha, eu canso de ver aqui, eu acho que vocês também já viram, várias vagas que, cara, exigem, assim, 1 milhão de coisas, um caminhão de coisas. E, cara, no fim do dia, ele é só uma vaga para ser um analista júnior, né? Mas ele pede competências de product marketing, de growth, de pesquisa, de um monte de coisa. Só, cara, essa cadeira é para um CEO, não é possível, né? Mas não, é só para um analista júnior e às vezes até PJ, né, gente? A gente precisa ajustar um pouco aí o escopo das vagas, porque tá bem complicado, né? Algumas coisas que a gente vê aí no LinkedIn. Genial. Terminar com PJ me pegou. Para mim, uma piada pronta é gente que muda o título no LinkedIn antes de falar qualquer coisa com a liderança, sabe? Então, tipo, de repente você vê alguém ali que, não sei, sabe que é um analista júnior e a pessoa coloca um cargo como PMM, Senior, Master Blaster Manager, qualquer coisa. Pode ser complicado, gente. Como eu falei lá no começo, pode ser uma grande armadilha para o seu próprio recrutamento, você se posicionar numa posição além do que você é, porque o recruiter vai perceber e vai pegar meio mal. Muito bom. Caramba, não tinha visto esses ainda. Senior Manager of the Managers of Managers. Muito bom. Segunda pergunta. Se vocês pudessem criar uma lei universal para PMMs e carreira no Brasil, qual seria? Eu diria que só se promove quem já atua como no próximo nível, porque cargo é consequência na moeda de troca. Então, eu sei que parece chato, que assim, mas poxa, querem que eu atue no nível acima, me pagando o que eu estou recebendo hoje. Gente, o indicador de sucesso é você causar aquele estranhamento do tipo, nossa, fulano ainda é especialista, eu tinha certeza que ela era gerente. Se você conseguiu isso, já foi. Então, para mim, essa é a lei universal, assim, ocupe a cadeira, de fato, antes de você cobrar qualquer promoção, porque cargo é consequência. Se você tem a premissa, você tem uma liderança justa que você admira e tudo mais. Nem sempre isso é um fato. Faça sua autorreflexão e etc. Com essa premissa, confie na sua liderança e entenda que se você está atuando já no próximo nível, o cargo vem aí, é só uma questão de tempo. Se eu pudesse criar uma lei universal para Product Marketing, eu criaria a lei de que é expressamente proibido perguntar o que é PMM, porque é algo que a gente precisa fazer com frequência, né? Principalmente em empresas ali que estão começando, ali tendo uma primeira pessoa nessa cadeira e construindo a área. Mas é claro, isso é só uma brincadeira, mas assim, eu acho que a gente precisa realmente ter essa capacidade ali de resumir em poucas palavras o que Product Marketing faz, como a gente consegue impactar no negócio. Então, a lei seria para que todo mundo tivesse isso na ponta da língua, para que a gente gastasse menos tempo com isso e olhasse para o que a gente realmente entregar. Porque muitas vezes a gente passa muito tempo ali tentando florear, mas não precisa ser tão complexo. Amei. Regra número 1 do nosso clube. Não vamos explicar o que é o nosso clube. Gostei demais. E agora, gente, uma dica de conteúdo que vocês tenham visto recentemente ou que vocês gostem muito para quem quer se desenvolver e crescer como PMM, que foi o grande tema aqui do nosso episódio hoje. Vai lá, Éder. Eu tô mostrando aqui, mas
não é mentira, né? Eu já presenteei esse livro aqui para integrantes do meu time, é algo que eu sempre trago, é um excelente conteúdo aí produzido pela Fer e pelo Bruno Coutinho. E, Fer, me corrija se eu estiver errado, mas é ainda a única publicação sobre marketing de produto no Brasil? Foi a primeira. Foi a primeira. Talvez seja a única Tá. ainda. E, assim, fantástico, porque a gente tem muito conteúdo em livros sobre Product Marketing, mas a maioria é em inglês, e a gente precisa baixar um pouco essa barreira, esse muro, para fazer com que mais pessoas façam parte da comunidade, queiram se tornar profissionais de Product Marketing. E acho que todo o trabalho que a gente faz aqui, eventualmente, produzindo conteúdo para o LinkedIn, para as redes sociais, é muito bacana, mas ter essas publicações assim, oficiais, algo que você pode pegar na mão ou no Kindle, é muito bacana, e esse conteúdo é um dos conteúdos de cabeceira assim, que eu indico para o meu time, para sempre quando chegam pessoas novas, é algo que eu acho que tem que assim, ser resolvido ali logo nos primeiros dias e passar dessa fase e a gente conseguir entrar em outras discussões. Ai, muito obrigada, Éder. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. É muito legal ver o impacto assim do livro sendo gerado. De novo, a gente não tinha nenhuma pretensão de estar certo e eu vou adorar se quem quiser me escrever falando que discorda de alguma coisa, assim que a gente vai iterando, vai melhorando. E eu concordo que a gente precisa gerar mais conteúdo no Brasil. Então, eu acho que é bem legal, assim, todo o trabalho que Fala aí PMM está fazendo, de divulgar, de dar voz às pessoas. O próprio perfil do Éder compartilha também conteúdos interessantes, muito bacanas. Acho que todas as pessoas que se dispõem a dedicar um tempo para escrever sobre PMM têm que ser muito valorizadas, porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo no dia a dia e acho que a gente tem que valorizar conteúdo nacional, sim. Acho que tem muita coisa gringa muito boa. Acho que tem os grandes livros aí, então todo o conteúdo da April Dunford é muito bom, o Loft também, da Martina Lauchengo, acho que são as grandes bíblias aí, né, mais recentes que a gente tem sobre PMM, mas eu acho que a gente tem que valorizar conteúdo nacional e todo mundo que está se dispondo a escrever sobre o conteúdo, tô aqui aplaudindo. Muito bom, eu também sou uma fãzaça do nosso conteúdo local, então se você que está nos ouvindo ainda não teve a oportunidade de ler o livro da Fer, por favor, compre e siga tanto a Fer quanto o Éder no LinkedIn, os conteúdos são ótimos e são conteúdos de quem está vivendo marketing de produto aqui no Brasil, acho que isso é o mais especial de tudo. Éder, Fer, muito obrigada por estarem aqui com a gente, foi um papo muito real, muito generoso, de novo, um papo sem ego e tenho certeza que foi muito útil para quem está construindo a sua jornada em Product Marketing. Muito obrigada por toparem estar aqui com a gente hoje. Rafa, obrigada a você. Éder, foi um prazer também te conhecer aqui, a gente só se conhecia de LinkedIn, foi muito bom me conectar com você. E, pessoal, se eu puder dar uma mensagem final muito rapidinho, eu juro que são 2 frases só. A gente falou aqui de carreira, a gente falou aqui de crescimento, de posição que você ocupa. Eu já errei muito na minha carreira em querer me orientar a cargo. De verdade, gente, tomem cuidado com vaidade, sabe? Já fiz movimentos que me arrependi, falei, puxa, devia ter tido mais paciência. Acho que naquela empresa eu conseguiria ter uma outra trajetória. Assim, sou muito orgulhosa do lugar que eu cheguei, estou muito feliz com isso, não tô querendo dizer que existe um caminho certo, tá? Mas tomem cuidado com vaidade e busquem estar perto de pessoas que vão te fazer cair na real, sabe? Então, busquem pessoas sinceras. Dentro da empresa, mentorias formais e informais, uma relação com a sua liderança que te faça entender de fato como você está, quais são os seus gaps, onde você pode se desenvolver mais, porque acho que é assim, com humildade, que a gente consegue crescer. Muito obrigada de novo. Quem quiser se conectar comigo, eu vou gostar demais. E sigam, Fala aí PMM, por favor, sigam fazendo o que vocês estão fazendo, porque vocês estão entregando muito valor. Show, eu também gostaria de agradecer muito aqui o convite, Rafa, todo o time do Fala aí PMM, muito feliz de estar aqui do lado da Fer também, pessoa que eu acompanho há muito tempo, que me inspirou também a fazer essa migração para Product Marketing. E queria deixar um recado aqui para o pessoal.
para que, enfim, continue seguindo o Fala aí PMM, fique à vontade para conectar comigo ali no LinkedIn, para a gente poder trocar e poder compartilhar um pouco aí do dia a dia de PMMs aqui no Brasil, né? Que eu acho que é muito importante a gente trazer essa vivência do que acontece de fato no dia a dia, que muitas vezes não é muito diferente do que a gente lê e acompanha do que vem de fora. Então é muito bacana a gente poder construir isso aqui dentro de casa. Fala aí, PMM, gostou desse episódio? Bora fazer um resumão de tudo que a gente conversou aqui com a Fer e com o Éder? Primeiro, por que é tão confuso ser Product Marketing no Brasil? A Fer trouxe um ponto interessante de que a gente carrega o nome Manager do inglês, né? Gerenciamento, gerência, e isso confunde muito, porque aqui no Brasil, gerente e gerência é um cargo de liderança, de gestão de pessoas. Por isso, essa confusão e essa dificuldade da gente definir as senioridades com clareza. Tá na dúvida do que um júnior, um pleno e um sênior devem ter de hard e soft skills? Anota aí. Um júnior precisa ser muito bom em storytelling, em pesquisa, ter uma comunicação clara, começar a fazer bons estudos de persona e precisa ser muito curioso. É um profissional que vai ser conduzido tanto por plenos, sêniores e a liderança, mas que já precisa ter uma curiosidade para buscar informações sobre o negócio. O pleno precisa avançar as skills do júnior e começar a ter também uma boa gestão de stakeholders, ter clareza sobre posicionamento e mensagem, saber diferenciar o produto no mercado e orquestrar lançamentos. É um perfil que precisa de um pouco mais de autonomia, mas que ainda assim recebe condução e orientação. Já o sênior é um profissional com 100% de autonomia que precisa liderar muitas frentes, então precisa liderar projetos, definir estratégias de segmentação, diferenciar as estratégias de produto para diferentes públicos e ser um exímio, o Éder usou essa palavra, contador de histórias. É também um perfil que vai precisar buscar o buy-in da liderança e alinhar diferentes áreas da companhia. E lembrem-se, quando você está no cargo de sênior para cima, é muito difícil ter o tapinha nas costas, então a automotivação é muito importante para essa cadeira. Não pule etapas, tente sempre mostrar o que é o seu trabalho, o resultado que você tem, e para isso tenha consistência. Esse é um grande indicador de que você está pronto para a próxima cadeira. Se você que ouviu até aqui curtiu esse episódio, compartilha com um amigo PMM, segue o nosso podcast, manda seu feedback lá no grupo do WhatsApp ou no LinkedIn, os links vão estar aqui na descrição, e a gente está sempre atento para te ouvir, então fala aí PMM e até a próxima!